Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Ciências e nós iremos falar sobre o capítulo 4, página 183, Outros Seres Vivos. Vamos lembrar que nós já estudamos as plantas e os animais nos capítulos anteriores. Nós já analisamos alguns grupos, algumas estruturas e agora nós vamos falar de outros seres da natureza, inclusive os micro-organismos. Os seres vivos estão distribuídos em 5 grandes grupos, que nós chamamos de reinos, tá? Então, nós temos 5 reinos animais. Os reinos animais são Animalia, Reino Fungi, Monera, Protista e Plantae. O reino Monera ele é representado pelas bactérias, que são micro-organismos que habitam diferentes ambientes, desde muito quentes a muito frios. E eles passam por grandes profundidades, locais sem a presença de oxigênio. Então, eles habitam diversos ambientes onde não tem muita disponibilidade de alimento ou gases. As bactérias elas podem ser úteis, mas também podem causar problemas. Como, por exemplo, as que vivem no nosso corpo. Existem bactérias boas, que ajudam na digestão, e outras que podem causar doenças. As ações bacterianas podem ser observadas em outras áreas, como na produção de alimentos. O processo de conservação do leite, por exemplo, e a produção de algumas bebidas é feita com a ajuda das bactérias, no caso da fermentação, por exemplo. Por outro lado, doenças em seres vivos, em seres humanos e outros seres podem ser causadas por esses micro-organismos. Por exemplo, pneumonia, tuberculose, sífilis, tétano, causam outras doenças no nosso corpo. As bactérias também são benéficas, né? São boas, mas também são ruins. Nós também devemos falar sobre as bactérias da natureza. Algumas são decompositoras de seres mortos. Umas fabricam o próprio alimento, outras se juntam a outros seres, formando uma relação de dependência. As bactérias boas que vivem no nosso intestino, por exemplo, elas mantêm essa relação de dependência com a gente, né? Com os seres vivos. O reino protista é representado pelas microalgas e pelos protozoários. As microalgas são micro-organismos que realizam fotossíntese, ou seja, produzem o próprio alimento. Já os protozoários são quase que totalmente parasitas de outros seres e muitas vezes causam até doenças, tá? Então, os protozoários geralmente são parasitas que causam doenças. Algumas mudanças ambientais, como o aumento de poluição, entrada de substâncias químicas, mudanças climáticas, podem fazer com que as microalgas se reproduzam muito rápido e então aumentem de quantidade. E quando isso acontece, elas passam a ser vistas. Nós temos uma imagem no nosso livro que indica uma coloração diferente na água, e essa coloração é causada pelo excesso de microalgas. Os protozoários são seres que sempre precisam completar ciclos de vida dentro do corpo de outro ser, que nós chamamos de hospedeiros. Nesse caso, as doenças podem aparecer, e algumas delas são muito comuns entre nós, seres humanos, como, por exemplo, a malária, a doença de Chagas, toxoplasmose, amebíase, entre outros. E por último, nós temos o reino fungi, que é representado pelos fungos. Neste reino, nós podemos identificar fungos visíveis e outros apenas identificados com o microscópio, que podem provocar muitas doenças. Os fungos maiores, aqueles que vemos a olho nu, também podem ser decompositores. Além disso, algumas espécies fazem parcerias com outros seres e outras servem como alimento para o ser humano, como os cogumelos, por exemplo, que são um exemplo de fungos que são muito utilizados na culinária. Algumas espécies de fungos não identificados a olho nu causam doenças como a micose. Outras podem estragar os alimentos, como o bolor, no caso que nós conhecemos como mofo. E o mofo, na verdade, é uma aglomeração de fungos que busca alimento, no caso, matéria orgânica. Apesar de muitos problemas, os fungos eles são muito importantes na fabricação de alimentos e de alguns medicamentos, como um antibiótico muito conhecido chamado penicilina. Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo para poder fazer os exercícios da página 188,
189 e 190. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.